pelo Espírito André Luiz. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio para salutar a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiará o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Obrigada a todos. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Nesse momento, então, convido a todos a serenar o coração, sentar confortavelmente, deixar lá fora todas as preocupações do dia a dia. E nesse momento, então, respirar bem fundo e fazer a nossa ligação com o nosso Pai Maior. Para agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, recebendo esse bálsamo divino. Obrigada, equipe espiritual, desse trabalho abençoado. Os nossos anjos guardiões. Muito obrigada, Senhor. E nesse momento, então, convidamos a todos a fazer a prece que o nosso Divino Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E assim, então, Pai, com a tua permissão, damos por aberto o trabalho da noite de hoje. Passando a palavra para a nossa irmã Simone, que Deus te abençoe e que abra o teu coração. Muito obrigada por ter vindo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Satisfação voltar a essa casa para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E na noite de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre alteridade. E eu gostaria de perguntar a vocês, quem
nunca ouviu falar nessa palavra? Pode levantar assim para eu enxergar. Olha, já se levantaram várias vezes. Alternativa. Muitas pessoas nunca ouviram falar, né? Então, imagino que quem não levantou a mão está sabendo do que se trata, não é? Que coisa boa. De qualquer forma, a conversa interessa a todos nós, aos que já sabem, aos que não sabem o que significa o tema, mas a ideia é que até as 8h30 a gente consiga internalizar essa proposta. É um comportamento, é um atributo que nós podemos manifestar, tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Por isso, nós já vamos começar, inclusive, trazendo uma fala de Jesus para reavivar um pouco a nossa memória. E nós vamos identificar essa passagem lá em João 13:35, quando ele anotou essa fala de Jesus. Nisto, reconhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Nós iniciamos o nosso bate-papo sobre autoridade, recordando essa fala de Jesus, para que a gente possa se situar um pouquinho a respeito do papel que nós estamos exercendo aqui, na casa espírita e aqui também na Terra, nessa existência como um todo. E eu gostaria de perguntar para vocês. Sempre faço muitas perguntas e fiquem à vontade para responder ou não, vocês não são obrigados, mas ajuda muito quando nós construímos juntos essa hora aqui. Quem se considera discípulo de Jesus aqui? Quem se considera discípulo? Um levantou a mão, 2 comigo. Quem mais? Olha, que coisa linda, né? E o discípulo de Jesus tem o quê? Convicção, não é? Então, quando perguntarem de novo, digam que eu me considero discípulo de Jesus. Muito bem, mas não basta ter convicção. E é isso que a gente vai ver hoje. Ele colocou um critério para que reconhecesse quem são os seus discípulos. E é aí que a coisa complica um pouco. Que critério foi esse? Tem uma colinha ali. Que critério foi esse? Ele poderia ter colocado bem na dúvida, porque ele poderia ter feito isso. Governador espiritual, um ser iluminado, mas ele colocou um único critério. Vejam a grandeza e a generosidade deste ser. Qual foi o critério? Amor pelo próximo. Meus discípulos serão reconhecidos. Você se amar, é isso que João anotou. Então o critério é o amor. Para sermos seus discípulos, nós precisaremos amar. Agora, não é este amor que nós estamos acostumados a manifestar no dia a dia das nossas relações ainda tão imperfeitas. Este amor que Jesus está nos propondo é um amor universal, é um amor desprendido, é um amor divino. E a gente precisa trabalhar muito para conseguir alcançar este modo de sentir, de interagir com a humanidade. Porque não é só com os meus familiares, não são só com as pessoas que eu gosto, que eu tenho afinidade, porque essa não foi a proposta dele. Ele surgiu, veio à Terra, sentiu a necessidade de vir para nos convocar a um relacionamento mais amplo com toda a humanidade, com todos aqueles que transitam o nosso caminho. Foi diferente. Às vezes nós estávamos conectados com os nossos afins, e é diferente quando nós estamos na presença de desafetos, se é que temos desafetos. Algumas pessoas não têm desafetos, isso é muito bom. Mas é importante a gente então entender que este critério é o fio condutor de todo o seu evangelho, de todo o legado que ele nos deixa aqui na Terra. E é interessante a gente trazer essa fala justamente no mês onde nós conversamos muito a respeito de Jesus. Eu não sei se já tiveram aqui outras doutrinárias nesse mês falando a respeito, né, da importância e da grandeza deste ser espiritual que co-criou o planeta junto com o nosso Pai Criador. Foi convidado para pensar toda a geologia da Terra, todos os detalhes que a gente vê nesse planeta que é tão bonito, embora mal cuidado, né, pelos seus habitantes, foi pensado
por este Cristo. Um dos Cristos, porque é importante dizer que existe um grupo de seres perfeitos que povoam os universos, não é? E Jesus Cristo, então, é o nosso Cristo, um espírito de elevada envergadura, um espírito puro, que foi convidado pelo Criador para pensar no planeta. E quantos anos tem a Terra? Quantos anos tem a Terra? Quem é que sabe? Quem é que não faltou aula? Aproximadamente 4,5 bilhões aproximadamente. O demanhã não dá para 5. Vamos imaginar que eles tiveram umas reuniões de planejamento, não é? Então vamos arredondar para 5 bilhões. É tempo? Sim ou não? Muito tempo. E para a gente entender quem é este que é convidado para pensar um planeta que tem 5 bilhões de anos, quando ele foi convidado, ele já era um Cristo. Estão entendendo? Ele já era um espírito que havia feito um caminho reto de evolução e de crescimento, porque é importante a gente dizer isso. Que Jesus fez um caminho reto de evolução, diferente de nós, que ainda somos tão errantes em termos de evolução. A gente vai fazendo muitas curvas, mas ele, diferente de nós, fez um caminho reto. Então nos deixa este critério para que nós ficássemos muito atentos. Ele só irá reconhecer os seus discípulos se estes discípulos, então, manifestarem uns pelos outros amor. Mas ele sabia que era difícil, estranho, porque ainda somos muito imperfeitos. Então, lançou o desafio de nós desenvolvermos a alteridade. E o que é essa tal de alteridade? Boa parte que nunca ouviu falar. É uma capacidade que nós temos de respeitarmos a individualidade e a singularidade do outro. Um estabelecimento de uma relação de paz com aqueles que são diferentes de nós. Portanto, todas as pessoas. Todo aquele que não sou eu, é o outro que está colocado aqui. E esta capacidade não está ligada, vejam só, ao orgulho. Então, eu não sou obrigada, vocês não são obrigados a amar ninguém. No entanto, nós temos o dever de respeitar. Portanto, ser uma pessoa autoritária não passa pela fileira do amor, passa pela fileira do respeito. E isso todos nós podemos manifestar. É um degrau. Então, este amor divino, universal, desprendido, que Jesus nos fala, que é o amor que ele coloca como critério para reconhecer os seus discípulos, é bem desafiador. Mas como nós estamos na Terra, em processo de evolução, para nos melhorarmos, ele coloca um outro comportamento que nos ajuda a atingir esse, e nos ajuda a viver em fraternidade. Porque o respeito traz este comportamento. Está ligado a este comportamento de reconhecimento da existência do outro. Então, as pessoas autoritárias, elas reconhecem que o outro existe, respeitam esse outro, independente do modo como ele escolhe viver. Independente do modo como ele escolhe viver, anotem esse detalhe. Porque muitas vezes nós condicionamos as nossas relações no nosso afeto. Nós vamos endereçar afeto se sempre tem uma condição. Então, se você tiver os meus valores, eu vou gostar de você. Se você acredita nas coisas que eu acredito, eu gosto de você. Sempre tem uma condição. Olha que difícil alcançar esse amor incondicional. E aqui a proposta é um desafio muito grande. Respeitar o outro na sua individualidade. É um desafio ou é tranquilo para vocês? Me contem aí. É tranquilo? É um desafio. É um desafio. Porque, como eu disse, em geral,
nós gostamos que as coisas sejam do nosso jeito. Não é? Porque há dentro de nós uma dimensão muito grande de egoísmo e de controle, que nós ainda controlamos, ou a gente imagina que pode controlar muitas coisas. E algumas coisas a gente pode controlar, sobretudo o nosso universo interno. Mas eu não consigo ter gerência sobre mais ninguém, a não ser em relação a mim. O que é diferente de tutelar uma criança, por exemplo. Tutelar também não é se apropriar. Não é? E ainda assim, nós vamos aprendendo que ela tem uma individualidade, tem livre-arbítrio. Então o desafio é muito grande. Respeitar o outro naquilo que ele tem de diferente de mim. E a família nos dá essa oportunidade de treino da alteridade. É o primeiro lugar onde nós começamos a treinar isso. Porque reencarnamos com pessoas diferentes. Muito diferentes. Às vezes muito diferentes mesmo. Aqui tem até essas brincadeirinhas. Ah, foi adotado. Deve ter havido um probleminha lá no departamento de reencarnação, porque não é possível. Esse povo é muito diferente de mim. Eu ouço isso quase todos os dias. E aí eu preciso, então, desenvolver esta capacidade de viver com flexibilidade, porque aqui não dá para ser rígido, viver com flexibilidade diante de alguém que pensa diferente de mim, que faz escolhas, às vezes que entram em choque com os meus valores e que a vida nos colocou debaixo do mesmo teto. Vejam realmente como é interessante este exercício de autoridade. E aí nós vamos ter aqui, de novo, trazendo uma outra passagem de Jesus Cristo, que foi algo também muito difícil da gente entender. Ainda hoje, passados mais de 2000 anos, vocês imaginem para os seus apóstolos lá da época, aqueles que conviveram com ele. Não julgueis, ele dizia. Não julguem. E o que a gente mais faz desde que acorda até a hora que dorme é julgar. Sim ou não? Sim. Nós julgamos. É algo assim tão instintivo, instantâneo, impulsivo também. E a gente precisa parar para pensar. Jesus disse assim, olha, não julguem porque vocês serão julgados. E aí ele ainda diz mais. Pois com o julgamento com que julgais sereis julgados. Com a medida com que julgais, com que medis, melhor dizendo, sereis medidos. Não julguem, a gente julga. Ok. Mas ele lança um outro desafio. Se você julgar livre-arbítrio, ok. Agora tem um detalhe. A mesma medida, a mesma severidade, é isso que ele fala em outras traduções, a mesma severidade será aplicada a você. Então a gente precisa aprender a pagar o preço pelo nosso julgamento. Nós vamos jogar pedra? Vamos, ok. Quer jogar, joga. Todo mundo adulto, né? Livre-arbítrio. No entanto, se preparem, é isso que ele está dizendo, porque vocês vão também receber o troco, o retorno, para a gente usar uma expressão aqui dentro da doutrina espírita. E aí a gente acha ruim receber o troco. Acha ruim. Então a gente precisa ir se trabalhando neste movimento de segurar um pouco o nosso julgamento e fazer esse movimento de alteridade, que é um convite para refletir o comportamento que o outro tem tão diferente do meu. E aí há um lembrete para que a gente possa sair daqui com um entendimento de que aquele que é diferente não necessariamente é defeituoso. E a gente precisa, o julgamento é essa classificação que a gente dá das coisas. Certo, errado, bom, ruim. Bonito, feio. Julgar é classificar as coisas. E esta classificação nos separa. E essa classificação incorre muitas vezes em erro, porque eu posso achar que é um defeito, uma característica que só é diferente, ou uma característica que eu não tenho. Eu posso achar que se o outro tem, aquilo é um problema. E às vezes não é.
Então, é importante que a gente perceba que as diferenças não são defeitos e nem álibis para que nós todos, eu estou incluída aí junto, certo? Não decretemos o sectarismo, que é a separação, ou então a indiferença. O ser humano faz muito isso. Nós ainda temos muito que avançar. Quando nós gostamos, nós trazemos para o nosso lado. Não é assim? A gente convida para a intimidade da nossa vida. Convida até para o amigo secreto. Eu estou torcendo para tirar a criatura do amigo secreto. Mas se essa criatura pisa na bola, conosco, para quê? A gente já separa. Já dá um gelo. Agora a gente usa uma outra expressão, que se chama cancela. Você já ouviu falar em cancelamento? A expressão do universo digital. Nós excluímos. Então, o ser humano é PhD em excluir, que é o sectarismo. E a indiferença também é um jeito de excluir. Então, Jesus vem fazer uma outra proposta de respeito, de entendimento de que o outro tem o direito de fazer o que ele bem entender, e ele responderá por isso, e eu tenho o direito também, e responderei por isso. Então vejam a diferença de uma postura de aceitar, que não é concordar, mas eu entendi, eu vejo que o outro é diferente, tem um jeito de pensar diferente, porque é um ser autônomo, não é uma propriedade minha. É importante também dizer isso, porque muitas vezes nas nossas relações familiares e conjugais, nós confundimos as coisas. A gente confunde o laço, aquele rótulo, a intimidade com propriedade. A gente se sente muito à vontade para determinar como o outro tem que ser ou deixar de ser. Estou falando alguma bobagem? Tanto que a gente vê, infelizmente, relações onde tem um que manda e o outro que obedece. Olha que coisa louca isso. Completamente imatura. Não existe. Não existe. Eu que trabalho às vezes com relações afetivas aí, né, fazendo conversas, diálogos e orientando, a gente observa muito isso. Ainda hoje, então temos que fazer uma crítica muito grande a respeito disso. O outro é um parceiro de jornada e está no processo de evolução, é uma individualidade. Então a alteridade começa em casa, na família, depois quando a gente vai para a vida, para a escola, para a faculdade, para a empresa, ela deve nos acompanhar. Quando nós adentramos a um casamento, deve nos acompanhar. Porque a gente sabe que, passado o encantamento, nós começamos a ver quanto o outro é um pouquinho diferente de nós. Por quê? Porque a paixão vai nos cegando e o orgulho também. E às vezes a gente tem dificuldade de ver o outro na sua essência, na sua individualidade. Nós projetamos, nós desejamos, idealizamos. Daí a gente casa e na lua de mel ainda está um negócio idealizado. Primeira semana de vida real em casa, tendo que fazer supermercado, faxina, acordar cedo para trabalhar. Começa então algumas fichas a cair. Ou às vezes demora um pouquinho mais, mas o fato é que em algum momento a gente se dá conta da encrenca que se meteu. Ou não, né? E espero que não tenha acontecido isso com vocês. E aí é preciso muita alteridade, para que a gente não seja indiferente, para não viver então pessoas sozinhas, cada um na sua bolha, mesmo embaixo do mesmo teto. Está fazendo sentido para vocês? Ok, então vamos adiante para falar só aqui, que neste universo de pessoas na Terra, quase 8 bilhões de pessoas, eu estou olhando para você que deve estar bem informado, mas é mais ou menos em 7,5, último dado aí, 7,5 de pessoas na Terra. Cada uma é única, a gente sabe disso. Não existe uma outra Simone de Oliveira Ferreira na Terra, graças a Deus. Não é? E não existe réplicas de vocês. Nós vamos ter a nossa família, como eu tenho, sobrinhas que são gêmeas, unipetelinas, completamente diferentes uma da outra.
Então, esteticamente, agora elas também já não são mais parecidas, mas quando eram pequenininhas, a gente reconhecia pela voz, que cada um tinha um timbre diferente. Mas, mesmo assim, são individualidades. Cada um compreende, vive, sente uma mesma realidade de um modo diferente. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Para que os diferentes possam viver juntos. Senão nós vamos nos acomodar e só conviver com quem pensa como a gente, com quem concorda com as coisas que a gente concorda, com quem come e gosta das coisas que a gente come e gosta, frequenta os mesmos lugares, assiste as mesmas séries. Chega a ser até entediante um negócio desse. E não tem crescimento. Nós precisamos de pessoas diferentes para nos impulsionar no nosso processo de evolução. E aí, para nós trazermos um exemplo mais prático e fofo do que significa ser autoritário, nós vamos colocar um vídeo aqui para nos ajudar nesse entendimento. E depois a gente faz um fechamento, tendo tempinho, me coloco à disposição para responder uma pergunta ou outra. Tudo bem? Então vamos lá. O vídeo que está no YouTube, fofo e cheio de reflexões. Ai, Jesus. Precisamos aqui do nosso assistente técnico. Vai. Muito boa a piadinha, né? O que deu aqui? Tirei do... Ai, travou ali. Teu vídeo aqui. Isso, mas ele não... Esse, né? O vídeo é esse. Só que talvez compartilhar a tela, né? Tu vais voltar para o PowerPoint ou não? Pretendo, mas não deu para falar. Mas aí a gente agora deixa ele de volta. Tá ok. Ele já vai voltar. Estou emocionado. Vamos lá. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the winter turns to Fofo, não? Eu adoro esse vídeo. Vou deixar você trazer o slide. Posso fechar? Pode, eu adoro esse vídeo, ele está no YouTube, então, para quem quiser, Amor e Autoridade. Não, esse é outro, eu vou lembrar. Amor e Autoridade. O que nos chama a atenção nesse vídeo? O que chamou a atenção de vocês no vídeo? O que vocês destacam ali que chamou a atenção? Tem a ver, de repente, com o que nós estamos conversando aqui? Tem relação? Tem relação, né? Vejam. Vocês se identificaram com quem? Ele tinha um vídeo, né? Tinha. Mas é que às vezes não roda
Aí, voltou. Aí voltou. Eu só fazendo assim que dá tudo certo. O que chamou a atenção de vocês? Com qual desses personagens vocês se identificaram? Era um cenário de escola, né? Ele tentando se enturmar, basicamente isso. Uma certa dificuldade por conta dos seus espinhos. A gente poderia traduzir por as nossas imperfeições, né? Todos nós temos espinhos, ou vocês acham que não tem? Vocês se identificaram com um pouquinho espinho? Eu sim. Se identificaram com a raposinha? Sim ou não? Sim. Fofa ela, né? E aí a gente pode encaixar essa raposinha num comportamento autoritário que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui. Todos nós somos um pouquinho espinho, isso é fato. Temos as nossas mazelas, as nossas imperfeições, incompletudes, maquiamos, coisa que ele não podia fazer, nós escondemos. Olha o recurso que a gente tem. A gente faz uma cara fofa e esconde. É assim que funciona aqui na Terra. E aí até nos leva para casa. E depois descobrem que a gente é cheio de espinhos e fica procurando balcão de devolução. Aí não tem mais balcão de devolução. Tem que ter esse comportamento da raposinha. Então nós somos, ora, o porquinho espinho, ora também aqueles coleguinhas do parquinho que achavam ele um tanto quanto estranho, não se aproximavam, e também a gente vai ver isso na vida. Nos grupos que nós pertencemos ou que tentamos pertencer, aqueles que brecam a entrada, o nosso acesso, dificultam, aqueles que fazem um movimento de interesse, de saber quem nós somos e de nos incluir. Então nos interessa muito olhar para essa raposinha. É um comercial de TV, comercial de 2018, de Natal, muito oportuno, porque a sacada ali é muito inteligente e ecoa em todos nós, porque em vários momentos nós já fomos excluídos ou já excluímos. E nós precisamos de uma abençoada raposinha, ou melhor, de muitas raposinhas pelo mundo, para fazer esse movimento que Jesus fazia muito bem, de inclusão. Então a ética da alteridade consiste em saber lidar com o outro, com o diferente, que na sua realidade deve ser respeitado como é e como está. Isso ela fez muito bem. Sem indiferença ou descaso. Repulsa ou exclusão, em razão das suas particularidades, da sua singularidade. Então a gente consegue encaixar esse comercial no conceito de alteridade e no Evangelho, porque é justamente isso que Jesus espera, que sejamos inclusivos. Nós não sejamos aquela pessoa que finge que o outro não existe só porque ele é diferente de mim. Ele existe, tem livre-arbítrio, pode ser como ele quiser. Tem que levar para casa e servir chá? Não necessariamente. Mas nós temos, como eu disse, o dever de respeitar. Então, manda a boa educação que a gente pelo menos cumprimente, não é? Porque, óbvio, as afinidades nos dizem com quem é mais fácil conviver e com quem é mais difícil. No entanto, a gente pode ser educado, respeitar e chamar, trazer para a inclusão. A Casa Espírita tem essa tarefa de acolher a todos com as suas particularidades. Então nós precisamos ir nos treinando, nos trabalhando para fazer esses movimentos de incluir. Então o que a gente consegue perceber? Que existem etapas para a gente adquirir a alteridade. Nós não vamos nos deter nelas aqui de um modo profundo, porque isso não é um seminário sobre o tema, é só uma pincelada para aguçar a curiosidade de vocês, de que existe um comportamento que facilita a convivência com os outros e que nós podemos desenvolver. Conhecer a diferença. E aí o vídeo nos ajuda porque ela se interessou, foi em direção a ele.
chegando novo num contexto, não é bom alguém vir na nossa direção? A recepção é muito importante. Eu digo para vocês, eu que transito aí, né, por tantas casas espíritas, a gente vai vendo as recepções, os mais variados tipos de recepção. Então é muito importante a gente conhecer, compreender. E aí não é julgar. O outro tem espinhos, então eu não quero saber dele no nosso grupo. Não é assim que funciona, na alteridade. Por que será que ele tem aqueles espinhos? Vejam só, ele tem espinhos, eu também tenho. Como será que a gente consegue conviver, ele com os espinhos dele e eu com os meus? Então, a raposinha, muito inteligente, o que ela fez? Foi em busca de uma solução, em vez de excluir, que é tão fácil excluir, ela foi em busca de uma solução. Fez todos esses movimentos aqui. E encontrou, de um jeito muito criativo, não é? A possibilidade de aproximar. Vejam ali, que interessante, o alívio que o porquinho sente quando ele é abraçado. Porque ele entendeu que ele faz parte. E não há nada mais poderoso do que a gente sentir que faz parte, sentir que pertence. A exclusão e o isolamento não nos favorecem. Nós não fomos criados para a solidão e o isolamento. Nós perecemos e morremos. A solidão mata. Vocês atentem para isso. Pesquisas e mais pesquisas nos dizem isso. O ser humano precisa de afeto, de conexão, de respeito, de consideração. Ele precisa pertencer. E aí quando ele sente que pertence, né, dá um suspiro, um alívio. E é tão bom quando a gente é incluído. E é exatamente isso que Jesus espera de todos nós. Que possamos ser inclusivos. E assim nós vamos fazer a virada de chave. E o convite aqui não é para sair amando todo mundo, porque nós não damos conta ainda. Mas, volto a dizer, nós temos o dever de sermos respeitosos uns para com os outros. E elevar o nível, o patamar da nossa sociedade, que está carente de respeito às diferenças. Por isso nós estamos aí trazendo esse tema para inspirá-los. Então o convite é que a gente possa oferecer aquilo que nós desejamos receber. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer receber indiferença, desrespeito, exclusão, agressividade, violência e tantas outras coisas que a gente observa por aí. Se nós não queremos receber, naturalmente nós vamos ofertar o que temos de melhor. E isso aqui é o recorte de uma fala de Jesus, porque ele também nos diz: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então agradeço a oportunidade que a casa me concedeu de vir aqui nessa noite conversar com vocês. São alguns livros que nós utilizamos para a reflexão e me coloco à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Nós estamos aí. Muito obrigada. Tinha colocado ali que no caminho por passar pela alteridade, não necessariamente nós passamos pelo amor na ação. O inverso é verdadeiro se você está na conexão, está na prática do amor. Ah, sim. Todo aquele que ama não tem cara. Não tem como não ser. O amor que Jesus nos sugere é altercar. Lembrando que a nossa irmã Simone é psicóloga, é escritora, né, Simone?
Ainda tem o peixe, menina. Ela é escritora, né? Ela é trabalhadora do Lar Nates Uma, Teresa de Jesus, né? E há 21 anos psicóloga. E aí, esse ano, para comemorar os 21 anos, a gente lançou um livro de autoestima feminina, circulando por aí. Na Amazon, se chama Era um Cisne Não Sabia. Só, né, aqueles que têm interesse, a gente conta ali um pouco sobre a importância da autoestima, sobretudo para mulheres, que é um público que eu atendo muito. Tem exercícios que eu criei ao longo dos 21 anos ainda. E uso nos meus grupos, os cursos, os workshops. Mas o recorte é psicologia, não é doutrina espírita. Então, não vendo tanto peixe assim, né? Mas quem quiser, só seguir Simone ou Ferreira, que é um outro Instagram também, né? Instagram profissional. Mas tudo ligado ao autoconhecimento e essa possibilidade que a gente tem de se apropriar das nossas qualidades, das nossas virtudes, para ir tentando minimizar o efeito das nossas incompetências. Temos aí um bom fim de ano. Um fim de ano bastante solidário, que nós estamos precisando. Viemos aí de uns dias aí bem difíceis, e ainda está difícil para muita gente que ainda não se recuperou das chuvas, dos flagelos aí que aconteceram, né? Então, a oportunidade de a gente praticar esse amor fraterno de Jesus agora e seguir fazendo isso em 2023, não só nas campanhas, né? Que a gente possa ser movido pelo nosso coração. Não precisa ter uma campanha ou alguém dizendo que a gente tem que fazer, né, alguma coisa para cá, explica para lá. Seja muito espontâneo, porque é a espontaneidade que vai abrir portas para a nossa evolução. A caridade que ela é obrigada, ela não nos favorece, favorece quem recebe. Mas nós não recebemos absolutamente nada. Precisa partir realmente da nossa espontaneidade. Obrigada, eu vou me deter, porque diz aqui que eu não posso passar de 10 minutos. Não, abre o alçapão e eu me pego. Obrigado, Simone. Que sejamos, meus irmãos, todos nós, esses facilitadores. Ou que sejamos a boa ponte, melhor ainda, para que possamos não só aprender, mas mostrar a outros a boa vontade de que nós precisamos ser esse ser solidário e que todos podemos. Essa é mais ou menos a tônica do que nos falou a Simone nessa noite, mostrando-nos e abrindo-nos aí esse parêntese, justamente para que nós possamos entender que quando nós nos tornamos esse facilitador, aqueles que estão ainda em dúvida fazem como fizeram os amiguinhos, abraçam-nos. Então é isso. Vamos trabalhar isso dentro de nós para que nós possamos melhorar um pouco a situação a qual nós nos encontramos na atualidade. Que ela é bastante ríspida, bastante dificultosa para cada espírito que está fazendo essa caminhada nesse instante, neste momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar aí o nosso pensamento a Jesus, para que possamos receber do grupo espiritual que aqui atua as bênçãos que viemos em busca, mas que estejamos realmente aptos a receber. E assim, em agradecimento a este momento, a esse instante, não nos esqueçamos que somos os felizes dessa noite que recebemos esse pão doutrinário. Obrigado, Senhor, por esse instante, por este momento, ao qual, com certeza, ao sairmos daqui dessas portas, não seremos mais o mesmo. E que possamos ter força suficiente para agregar
em nosso ser esta fala que nos foi dita nesta noite, com tanto amor e com tanto carinho. E assim, em agradecimento a tudo que recebemos, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações, e livra-nos de todos os males e de permanecermos no mal, agora e sempre que assim seja. Desta forma, então, agradecemos a nossa Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai, o primeiro facilitador que veio nos trazer este entendimento.